Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos juntos para mais um vídeo que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amém? Ora assim comigo, doce Espírito Santo, fala comigo, ministra ao meu coração, que eu possa entender que o Senhor tem planos, propósitos na minha vida, mas eu preciso compreender que é um processo. E eu preciso estar preparada para passar essas etapas, para viver um dia de cada vez, para que eu possa desfrutar do que o Senhor tem para mim, para que eu aprenda a me fortalecer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É exatamente isso. Eu sempre oro e peço para você orar junto comigo, para que nós possamos orar aquilo que nós vamos ouvir, para que nós possamos nos fortalecer. Toda vez que eu falo para você, ore comigo, coloca o teu coração diante dessa oração. Oração nada mais é do que o nosso coração falando com Deus, você falando com a tua alma, não apenas repetindo o que eu estou falando, mas você desejando aquilo, declarando aquilo. Há poder na oração, amém? E eu quero falar exatamente disso, sobre etapas que nós passamos na nossa vida, sobre propósitos, sobre o processo para viver um propósito, né? E sempre que você vê meu vídeo, você vê o tema e você vê embaixo escrito um dia de cada vez. E é exatamente isso que eu quero conversar, que nós possamos entender, o viver a vida um dia de cada vez. Esse um dia de cada vez é um processo para que eu chegue num propósito. Sabe, a vida cristã, você está assistindo esse vídeo é porque você está querendo mais de Deus, amém? E a vida cristã, nós devemos entender, primeiro de tudo, que nós temos um Deus. Não é verdade? Não tem como falar que eu sou cristã, você é cristã, sou. Nós ligamos, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho um amigo, mas há um Deus que é soberano, que é todo poderoso. Então, quando nós falamos e nós conversamos, eu estou falando com você que está assistindo esse vídeo agora, você tem um Deus, amém? Você crê nisso, você entregou a tua vida a Ele, você sabe da grandeza dEle, você conhece a Ele. Porque a verdade é que a vida cristã muitas vezes é uma vida onde um dia nós vivemos, nós temos um Deus, temos um Pai, e outro dia nós vivemos como se não tivesse ninguém e nós fôssemos, decidíssemos tudo na nossa vida ou estivéssemos sozinhos. Sabe, eu creio que nós temos que acordar, levantar da nossa cama e falar, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai. Eu sirvo a um Deus. Aqui não é o meu lugar, mas eu estou aqui porque o Senhor me colocou. E existem propósitos do Senhor na minha vida, que o Senhor quer fluir através da minha vida. E tudo que eu for fazer na minha vida, eu vou estar questionando. Na verdade, eu vou estar perguntando ao Espírito Santo. Eu vou pedir ajuda. Ele vai estar me auxiliando, me ensinando. Eu não consigo caminhar sem o Espírito Santo me mostrando e me direcionando. Eu quero, para nós entendermos o passar por um propósito, passar por um processo para viver um propósito, nós entendemos que nós precisamos viver um dia de cada vez. Não tem como falar sobre isso sem primeiro nós estarmos cientes, nós temos um Deus. Muitas pessoas assistem pregações, fazem orações, mas elas não têm essa certeza no coração dela, no sentido que Deus pode todas as coisas. Crê em Deus até o diabo crer. Mas ter intimidade e relacionamento com Ele é para alguns. Não é porque Deus escolheu alguns, é porque alguns só estão querendo. Porque poucos têm desejado a presença de Deus. Então, para nós começarmos a viver um dia de cada vez, nós precisamos saber, eu vou viver um dia de cada vez, mas eu tenho um Deus. Quem é o nosso Deus? Partindo disso, nós podemos começar a compreender os nossos dias. Lá em Isaías 40, diz assim, eis que o Senhor Deus virá com poder, Isaías 40, 10, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Nós sabemos que existem galardões no céu, e todos nós vamos ser julgados. Aliás, eu quero fazer muito vídeo sobre Apocalipse, estou pensando sobre isso, mas eu acho que é um tempo bom para nós aprendermos. Amém? Se quer aprender também? Eu pensei em estudar cada capítulo, sabe? E explicando para que nós possamos compreender, não que, agora a gente vai falar disso, eu vou ficar com medo, não. Mas toda vez que eu vejo o Apocalipse, que eu escuto sobre, eu vejo o poder de Deus,
E sabe o que eu acho que está faltando para as pessoas? As pessoas ouvirem mais da grandeza de Deus. As pessoas ouvem muito dos problemas delas, dos problemas da sociedade, dos problemas que está acontecendo no mundo, mas elas muitas vezes não se enchem da grandeza de Deus. E quando eu leio esse versículo, o seu braço dominará, o seu galardão está com ele, a sua recompensa está com ele. Nós precisamos investir mais tempo nos nossos dias buscando a Deus, aquilo que é eterno do que o que não é. Ele tem tudo para você. E quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é que as outras coisas, a Bíblia também diz, elas são acrescentadas. Então, esses sonhos que você tem de viagem, de casa, não é errado, compreende? Não é errado. Mas busque a presença de Deus, porque você vai ter sabedoria, disposição para conquistar todas essas outras coisas. Amém? Então, quando nós começamos a falar do nome de Jesus, a gente fala assim, uau, ele é poderoso. E daí você começa a contar quem da concha de sua mão mediu as águas. Faz uma concha assim. Ele mede as águas. O céu, ele mede a palmo. Quem recolheu a terça parte da efa do pó da terra, ele pesou em romanas, em balanças, o pó da terra. Levante os olhos e veja quem criou essas coisas. Aqueles que faz sair o seu exército de estrelas, bem contadas, quais ele chama pelo nome, por ele ser grande em força, em poder. Nenhuma só vem faltar. Eu comecei falando isso para você, sabe por quê? Porque eu quero que você saiba o poder de Deus. Nós temos um Deus poderoso, não tem como eu falar, vamos viver um dia de cada vez. Passe pelo processo para que você viva o propósito. Se você não tem na sua mente, com quem você vai passar por esse processo? Se você não tem na sua mente, com quem você estará nesse um dia de cada vez? Porque não adianta nada viver um dia de cada vez sem a sua mente renovada em Cristo. Ele é todo poderoso. Eu aconselho você a ler Isaías 40 inteiro. Todos os dias, se você quiser. Olha quem é Deus. Para que quando vier um problema, quando vier uma dificuldade, elas vão ser pequenas diante de Deus. Eu queria começar esse vídeo falando isso. Amém? Eu quero contar uma história. Um homem, ele estava na casa dele, ele começou a olhar um casulo. E esse casulo se balançava com a lagarta fazendo força lá dentro. E no outro dia ele ia ver, o casulo estava ali balançando e a lagarta estava lá dentro fazendo uma força para romper aquele casulo. E passaram uns dias, ele ia ver e tinha uma frestinha se abrindo e a lagarta forçando, até que um dia não estava balançando e ele chegou mais perto e estava maiorzinha a frestinha. E ele falou, uau, já faz tantos dias que ela está aí fazendo força, eu vou dar uma ajuda. Ele foi lá, pegou uma tesoura, cortou. E no que ele cortou o casulo, a lagarta caiu no chão. E ele ficou lá esperando a hora que ela ia abrir as asas e levantar aquele voo. Mas a verdade é que ela continuou rastejando. O homem não entendeu que a força que ela fazia dentro, a força que a lagarta estava fazendo dentro daquele casulo, era exatamente o que iria fortalecê-la para voar. Quando nós compreendemos a grandeza de Deus, como eu quis começar esse vídeo, você vai entender que os casulos da sua vida e a força que Deus está colocando em você, porque quando eu me sinto fraco, é a força de Cristo em mim e Ele vem e me fortalece. E tudo que acontece na nossa vida, você está fraco, eu faço você forte. Você vê que em tudo nós dependemos de Deus e nós temos que ser felizes por isso. Porque se a nossa vida tudo desse certo, nós não iríamos para o céu. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana ia estar falando tão alto, nós não estaríamos sendo moldados, nós não estaríamos sendo tratados, nós não estaríamos tendo intimidade com o Pai. Nós não iríamos nem conhecer, porque não iria nem ler a Bíblia, porque está tudo bem na minha vida, não preciso de nada, o ser humano é assim. Não é verdade? Entenda uma coisa, nós nunca vamos ser completamente, plenamente felizes aqui. Ele tem uma vida em abundância pra gente. Mas nós sempre vamos depender de algo, sabe por quê? Porque plenitude de alegria é com Ele eternamente. Ele é a alegria. Amém?
Então, quando nós começamos a compreender que aquela força, aquilo um dia de cada vez, então um dia você tá lá, tentando rasgar aquele casulo. É um processo que você tá vivendo na sua vida. Seja uma luta que você tá tendo, você tá sendo fortalecido, você tá tendo que fazer uma força. Você tá tendo que orar, você tá tendo que clamar, você tá tendo que gritar, você tá tendo que chorar na presença de Deus. A tua alma tá sendo rasgada na presença de Deus. É o casulo. É você sendo fortalecido em Deus. O que para o homem parece contrário, o que a nossa natureza humana não compreende. O que muitas pessoas podem achar como perda de tempo. É isso que vai fortalecer, nos fortalecer. Sabe, quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, nós temos que entender. Ele usa um processo para que nós cheguemos a ter esse propósito. O processo da lagarta é essa força para que ela possa voar depois. Se você tenta dar ajuda para Deus, se você tenta ir por um caminho mais curto, se você tenta fazer a sua vontade, existem pessoas que estão a vida toda rastejando. Elas podiam estar olhando as coisas de cima, mas são pessoas negativas que só veem o chão, que qualquer pedrinha é grande para ela. Porque elas estão rastejando, elas não estão olhando de cima, sabe por quê? Porque elas querem evitar o processo, porque é difícil enfrentar uma luta, então eu desisto na hora. Eu rasgo o casulo porque está tendo muita força, ou eu já rasgo de vez e deixa que eu faço aqui mesmo, Deus. Não faça isso. Eu não sei o que você está enfrentando. Às vezes é uma solidão, às vezes é uma separação, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma perda, eu não sei o que é. Mas continua a forçar o casulo. Continua a clamar pelo Senhor. Não esquece de como eu comecei esse vídeo. Você tem um Pai que te ama. Você tem um Deus grande que pode todas as coisas. Eu não sei se você tem visto e eu falo para você ver o que tem acontecido em Israel. Mas que você busque em Deus ver canais certos. Porque as pessoas estão colocando também agora Israel, infelizmente. A mídia hoje em dia é a maior arma do diabo. E nós vemos sinais. A palavra de Deus diz que você quer saber da volta de Cristo, olhe para Israel. Olha o que está acontecendo lá. Ore por Israel, gente. Ame Israel. Ore por tudo que tem acontecido. Ore pela paz. Ore para que o Espírito Santo venha com poder naquilo que comece a clamar. E nós ficamos muitas vezes aquém as coisas que estão acontecendo e fechamos no mundinho. Eu quero dizer para você, a volta de Cristo está próxima. Os sinais já estão acontecendo. E muitas vezes nós estamos achando, nós estamos colocando todas as energias nas coisas naturais. Ai, acabou minha vida porque aconteceu isso comigo. Ai, acabou minha vida porque eu tô com esse problema. Ai, não acabou a sua vida. Deus te dá força. Deus te dá força, não rasgue o casulo. Não rasgue. Deus te fortalece nisso que você está enfrentando. Acredite, seja o que for, Ele te fortalece. É Ele que é a sua força. Você está cansado? Entrega para Ele. Você está ansioso? Entrega a sua ansiedade para Ele. Tá pesado? Troca com Ele. Pega o dele que é leve. A Bíblia diz que o nosso trabalho é descansar nele, é confiar nele. E nós confiamos num Deus grande quando nós conhecemos. Por isso eu falo, lê Isaías 40, vê a grandeza dele. Ele fala o que os reis, os príncipes da terra são. Você vê guerras, você vê pessoas se achando de poder, não é? Hoje em dia um quer ter mais poder que o outro. Só que sabe o que vai acontecer? Todos eles vão se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos eles. Todos eles. Nós temos um Deus todo-poderoso, gente. Nós precisamos acreditar nisso. A forma que Ele faz, o processo para que você viva o propósito, descansa nisso. Conhecer a grandeza de Deus vai fazer toda a diferença. Isso vai te impedir de querer ajudar Deus. Deus não precisa que você ajude Ele a resolver cortando casulo. Deus só quer que você faça força. Deus só quer que você ore. Deus só quer que você rompa no seu jejum, na sua oração, na sua gratidão, seja grata. Eu não sei em que fase desse processo que você está, se você já está cansado de fazer força. Eu não sei o que tem acontecido, mas eu quero dizer uma coisa para você.
se você está obedecendo a palavra de Deus, esse casulo vai romper. E você vai levantar altos voos. Você vai ver de forma diferente. E você vai testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Você vai testemunhar o que Deus está fazendo com você. Vamos viver um dia de cada vez, vendo a grandeza de Deus nos fortalecendo. Não fuja do processo. Se você fugir do processo de Deus, você infelizmente vai viver uma vida rastejando. Porque o processo de Deus que nos fortalece e nos faz ver as coisas do alto. Não é a nossa força, não é o nosso conhecimento, não é o que nós podemos. Eu quero Deus, mas eu não quero passar por uma luta, não quero ter... Passa pelo processo, o processo vai te fortalecer. E aquilo que você vence no processo vai ser exatamente o que Deus vai te usar para que outras pessoas ouçam e vençam também o mesmo processo. Deus é maravilhoso. Sabe, eu tenho visto que as pessoas estão limitando muito Deus. As pessoas estão cortando o casulo, porque aqui Deus já não faz, vamos cortar o casulo. Né? Eu tenho muitas pessoas, amigos e pessoas que eu conheço, que infelizmente estão numa UTI. Por causa desse maldito vírus que vai morrer, já tá morrendo, no nome de Jesus. Declare morte para esse vírus, gente, morte. Agora, eu percebo que assim, quando vem uma notícia, teve uma melhora, as pessoas, glória a Deus, que bom, não todo mundo, mas que bom que teve essa melhora, eu creio que Deus vai fazer, Deus é o Deus do impossível. Daí vem uma notícia, piorou, se agravou, a gente já não tem mais o que fazer. Tem gente que sabe que diz, gente, é melhor que não sofra então, que Deus já começa a confortar a família. Você entende? Parece que assim, como melhorou, Deus pode fazer. Mas como piorou, Deus, deixa eu rasgar o casulo então. Já piorou, vamos tentar dar uma ajuda aqui. Para Deus não é mais difícil porque tem 1% de chance ou porque tem 99% de chance. Você consegue compreender? Talvez alguma coisa na sua vida você acha que tem 1% de chance e outra, a 99% eu tenho mais fé. Eu entendo que é assim, mas a gente tem que começar a mudar. E quando nós conhecemos a grandeza de Deus, o processo se torna mais leve. Porque a nossa mente está firmada na grandeza de Deus. Então nós não olhamos o tempo de força, no caso, já passou tanto dia, eu tô aqui forçando, ainda não rasgou. Mas nós olhamos, em breve eu vou estar voando. Amém? Que em nome de Jesus nós possamos compreender. Nós não podemos viver rastejando, gente, com a cabeça para baixo. Pri, mas eu tô buscando em Deus e não chegou a minha resposta ainda. O que está acontecendo? Você ainda está sendo fortalecido. Permanece. É Deus que sabe a hora. Aquele homem tentou ajudar. Ele achou que ele sabia a hora, mas é Deus que sabe. E nós muitas vezes decidimos na nossa vida, agora já cansou, pronto, parou. Já faz tantas semanas, tantos meses. Eu tenho muita coisa que eu peço para Deus. E eu sei que vai chegar essa hora. Não chegou ainda. Quando que eu vou parar? Quando chegar. Ou quando Deus falar não. Mas por enquanto não deu não e não chegou a hora. Então eu continuo. Porque Ele é meu Pai, Ele sabe tudo da minha vida. Ele é grande. Eu quero vê-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero estar com Ele. Minha vida é dele. Amém? Que você deseje isso. Enquanto você puder se fortalecer, se fortaleça. Se fortaleça. Fala, Deus, eu estou me fortalecendo, eu estou me fortalecendo. Viva o hoje. O hoje faz parte do processo. E o que você está fazendo hoje para se fortalecer nesse processo? Porque quanto mais tempo você demorar para fortalecer, mais tempo você vai demorar para voar. Amém? Continua. Tem dia que vai estar cansado, que você vai querer ficar mais quietinha. Não tem problema, fica. O silêncio faz parte do processo, sabe por quê? Porque é nessa hora que você ouve a Deus. Tem que desacelerar. Se nós ficamos muito acelerados, só fazendo, nós não ouvimos Deus. Então tem dia que o próprio Espírito Santo fala, chega, não liga nada, ele teve que ficar quietinha. Não tem dia que você tá assim? Não tô com vontade de falar com ninguém, tô com vontade de ficar quieta aqui. É o Espírito Santo te calmando, fala, vamos conversar então, eu quero falar agora. Amém?
Que Deus abençoe a vida de vocês. Que nós possamos viver um dia de cada vez na presença do Senhor, sem medo do processo. Porque o processo é o mais importante que o propósito. Porque o propósito é a hora que você está colhendo. E o processo é a hora que você está semeando. E o fruto depende do quanto você semeou, de como você cuidou, o que você fez. E seja fortalecido no Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Não desanima, não para. Vive um dia de cada vez. Não tenha medo do processo. Porque nós temos um Deus grande, hein, gente? Ele é muito poderoso. E que você sinta a presença dele aí com você. Fica com Deus. Comenta, compartilha, curte. E Deus abençoe a vida de vocês. Beijo. Fica com Deus.